tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de história, onde nós iremos falar sobre Mesopotâmia. E dentro da nossa aula então de Mesopotâmia, nós iremos falar dos principais povos que habitaram a Mesopotâmia. Temos que lembrar também que nas nossas aulas anteriores nós vimos os povos da antiguidade. Dentro dos povos da antiguidade nós vimos um padrão. Que padrão era esse? O padrão que eles começam com o surgimento da escrita. Nós vimos na pré-história, nas outras aulas, que da criação do homem a escrita é chamada de pré-história. E a escrita, então, até a queda do Império Romano, é chamado de antiguidade. Isso são chamados de eras históricas. E para a gente então falar de Mesopotâmia, eu quero que vocês identifiquem aspectos que esses povos têm em comum, aspectos que esses povos se aproximam e aspectos que esses povos também se distanciam. Para isso, nós vamos fazer então a nossa aula baseada em um slide. E eu quero que vocês acompanhem comigo também, através do slide, onde nós iremos ver as características desses povos. Aqui está para vocês o slide, eu só vou abrir ele aqui para a gente. Só um momento, por favor. Abrir. Vamos lá então. Para a gente começar a falar de Mesopotâmia, nós temos que entender então o conceito. Meso significa entre, Potâmia, rios. Então a terra, a união dessas duas palavras vai formar Mesopotâmia e vai significar terra entre rios. Se vocês voltarem também nas nossas aulas, né, de período paleolítico, neolítico e dados metais, vocês vão ver que esses povos, quando eles começam a formar dentro do período neolítico, as comunidades primitivas ou as primeiras sociedades, esses povos eles vão estar às margens dos rios. E os rios, de fato, era muito importante para esses povos, até pela questão da água, né? A necessidade que nós temos de tomar água constantemente. Então, quando nós referimos a Mesopotâmia, nós falamos de povos, então, que vão estar aqui, ó, localizados entre os rios Tigre e Eufrates. E esses rios proporcionavam uma região de interesse mundial até os dias de hoje. Nós falamos que é o umbigo do mundo, porque onde esses rios passam e a região que abrange esses rios ao redor e ao derredor deles são extremamente fértil. É uma área para agricultura excelente, onde tudo que você planta dá. Se nós vamos pegar uma característica, vamos dar um exemplo aqui no Brasil, em que o café no Sudeste foi o produto que mais deu, no Nordeste o açúcar, por causa do clima e da terra que é favorável. Nessa região da Mesopotâmia, tudo que se planta dá, mesmo que muitas dessas regiões seja um deserto, pega muito bem. Então, a gente aqui, só para a gente concluir, então, Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, como nós falamos para vocês, é uma região entre rios, e dentro dessa região, então, como eu comentei com vocês, vai ter o que nós chamamos de crescente fértil. Crescente por causa do formato de meia-lua, por causa do formato que havia de uma região que abrangia desde o rio Tigre e Eufrates até o rio Nilo, lá na África, onde vai se desenvolver também uma das maiores civilizações da antiguidade, que é o Egito, que é um tema para a nossa próxima aula. Mas nós estamos vendo aqui um padrão que acontece, que onde esses rios abrangem vai ser extremamente fértil, extremamente favorável para a agricultura. Então, povos vão se desenvolver ali, e povos que eram então nômades vão vir para essas regiões pela fertilidade que elas tinham e vão se desenvolver ali. É claro que muitos deles vão viver em conflitos, nós vamos ver isso algumas vezes, mas os principais povos que tinham naquela época então eram os sumérios, os amoritas, os acádios, os hititas, os elamitas, os cassitas e os arameus. Nós não iremos falar de todos eles aqui, até porque nós vamos ver que entre esses povos também, em alguns tempos, em alguns contextos, há uma união deles. Por exemplo, aqui depois nós vamos falar um povo que não está aqui, que é os caldeus, né? Nós vamos falar deles também, até pela repercussão e pela unificação que eles vão fazer aos povos da Mesopotâmia, mas esses povos eles têm características em comum e que nós devemos entender. Mas antes de eu falar dessas características em comum, eu tenho que falar para vocês do primeiro povo que a história acredita que se desenvolveu na Mesopotâmia, que eram os sumérios. Aqui vai estar para vocês as principais cidades desses povos, né, dentro da Mesopotâmia. E essas cidades, elas eram chamadas de cidades-estado. Por quê? E o que significa uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade independente,
esses povos desenvolveram cidades que eram independentes uma da outra. Cidades que não necessitavam de uma intervenção econômica, política, social de outros povos. Elas já se desenvolviam sem essa necessidade e essa ligação com outros povos. Então, é como se nós falássemos que cidades-estados eram cidades independentes umas das outras. E isso é uma característica que eles têm em comum. E a gente vai ter também alguns principais reis desse período, né? As principais representações, Hammurabi, o Sargão, o Nabucodonosor, com certeza aí vão ser um dos maiores que vão ter dentro desse período. Então, nós vamos começar então pelos Sumérios. Para falar de Sumérios, nós temos que relatar que eles se localizavam ali no sul da Mesopotâmia e eles pegavam o rio Tigre e Eufrates, né, dentro da ocupação deles. E a datação da ocupação deles está desde o ano 5000 a.C. Por isso, acredita que eles eram um dos primeiros povos a habitar a Mesopotâmia. As cidades que estão relacionadas aí são as cidades que eles construíram, Uruk e Lagash. Dentro dessas cidades também é a mesma estrutura que nós falamos anteriormente das cidades-estado, cidades independentes, né, entre elas, mesmo sobre o mesmo governo. E aqui nós vamos falar não só da organização que tem dos Sumérios, mas de toda a Mesopotâmia. Acima do que nós chamamos de sacerdotes, tinham os reis e a sua família, ou seja, os comandantes. Abaixo deles ia ter a representação dos sacerdotes. Para falar dos sacerdotes, eu tenho que fazer com que vocês entendam que esses povos também, eles são considerados povos politeístas. São povos que acreditam em mais de um Deus. Poli, vários. Tel, Deus. Politel, politeístas, acreditam em vários deuses. Ao contrário de politeísta, é monoteísta. Mas a característica que há em comum entre os povos da Mesopotâmia é o politeísmo. Os sacerdotes, abaixo dos reis, então, era a maior representação que tinha, até porque eles eram uma sociedade teocrática, onde Tel, novamente Deus, crática de governo, onde tudo que eles faziam era baseado em Deus, né? Eles consultavam os deuses para fazer. Abaixo deles estavam os aristocratas, que faziam parte da família do rei, e as famílias também que eram ricas nessa região. Os militares, nós vamos ter os comerciantes, que faziam o comércio através dos excedentes, os artesãos, vamos ter também os camponeses e os escravos que vão compor a base, então, dessa sociedade. Isso é uma base comum da Mesopotâmia. Então, é um aspecto que eles se aproximam, assim como o politeísmo, assim como os reis. E os sumérios, eles vão ser muito conhecidos também pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Cunei é cunha, forme, forma. Era uma escrita que era arredondada, que tinha a forma de cunhas. Tem até uma imagem aqui que vai representar a escrita cuneiforme, para a gente dar uma olhadinha. E essa escrita cuneiforme, ela então era representada pela esse formato arredondado, mas que em grande parte teve uma importância muito significativa, porque vai ser um aprimoramento da comunicação. Vai ser um aprimoramento de técnicas que vai desenvolver a comunicação entre esses povos. A escrita, então, é o que vai marcar, né? Lembra que nós comentamos lá na aula de pré-história que a escrita é que marca a transição da pré-história para a antiguidade. E aqui nós estamos falando, então, do surgimento da escrita, não só de uma linguagem verbal, mas de algo que se pode relatar e que pode deixar como legado para outras pessoas e para outras civilizações verem também. Então, a escrita era chamada de escrita cuneiforme, e os sumérios, eles também eram importantes pelas obras de irrigação, das barragens, dos diques, já tinham técnicas de metalurgia, ou seja, eles já tinham como moldar o bronze. Como eu falei com vocês, eles eram politeístas. As cidades que eles tinham, né? Aqui tem uma representação disso que eu falei com vocês, que eles estão lá no sul da Mesopotâmia, aqui, ó, Rio Tigre e Eufrates, e eles estão logo aqui concentrados abaixo, nessa parte aqui amarela, meio alaranjada, e ali vai estar a representação das cidades deles. E aí você vê também a extensão que esses povos alcançaram também. Aqui vai ter uma representação da arte, né, do venerador, e que vai também simbolizar uma parte da religiosa deles. E nós vamos falar então agora sobre os amoritas. O declínio que acontece, né, quando o Sargão ele morre, né, com relação aos sumérios. Sargão era um rei dos sumérios. E os amoritas, então, eles passam a ocupar essa região e eles passam a unificar
ajudar na unificação da Mesopotâmia. E eles vão fazer parte também de uma das maiores civilizações da Mesopotâmia, que era chamada de dos babilônicos. Os amoritas eles vão se integrar aos babilônicos, sendo que a gente entende que os amoritas eles formam então o que é o chamado primeiro império babilônico. Primeiro império babilônico, obviamente porque teve um segundo. E porque há diferenças organizacionais entre o primeiro e o segundo. Então, os amoritas, eles são conhecidos por unificar esses povos da Mesopotâmia, né, os outros povos, e colocar entre eles características comuns. E dentro dessa perspectiva, então, o segundo Império Babilônico, eles vão ser formados pelos caldeus, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas o primeiro Império Babilônico, então, ele é marcado por um código. Ele era um dos maiores reis, era chamado Hammurabi. E o Hammurabi, ele vai se basear em uma lei que era chamada Lei de Talião. Nessa Lei de Talião, ele vai formar um código de organização, né, social, que vai controlar a sociedade naquela época, vai ser muito eficaz naquela época. E ele vai dar o código, vai levar o nome dele, Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, então ele é baseado na Lei de Talião e ele tem um lema. O lema dele é olho por olho e dente por dente. Por que olho por olho e dente por dente? Porque tudo aquilo que você fizesse comigo, eu poderia fazer com você na mesma proporção. Isso hoje se pensa de uma forma mais arcaica com relação a essa lei, mas é anacrônico. Não é correto dizer que as leis deles eram ultrapassadas, até porque era uma lei muito eficaz para eles. Então, tudo aquilo que se uma pessoa quebrava o braço da outra em uma briga, os outros familiares poderiam ir lá quebrar o braço dele. Tudo que fosse feito com uma pessoa poderia ser feito com você. Então, as pessoas não faziam com as outras porque sabia também que não faça com o outro que você não quer que seja feito com você. Isso é o Código de Hammurabi. Nós temos que ver também que aqui nós vamos falar dos assírios. E os assírios, eles vão ser conhecidos pela parte militar. Eles vão ser conhecidos pela expansão militar que eles vão proporcionar ali na Mesopotâmia. E nessa expansão militar, eles vão chegar até o Egito. E eles vão também aprimorar, né, a questão da biblioteca, dos escritos que tinha na época. Eles vão chegar a fazer 22 mil placas de argila, né, com escritos, vão ter bibliotecas. Então, eles vão ser conhecidos como povos expansionistas e que colocam um pouco em xeque essa questão também dessa unificação da Mesopotâmia, lembrando que esses povos estavam sempre em constantes conflitos. Aqui eles vão construir muralhas, a arte deles já era bem evoluída para a época deles também, e eles também faziam algo que existe até hoje, que é o alistamento obrigatório do exército. E esse alistamento obrigatório, ele fazia com que o exército deles tivesse a eficácia realmente que teve na época. Dentro disso, nós vamos falar então sobre os caldeus. Os caldeus, aqui está aqui, povo de origem semita. Semita, porque se refere à linhagem de uma pessoa. Como assim? Noé, dentro da cultura hebraica, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Semita, porque esses povos são de origem de Sem, né? São povos que se originaram de Sem, por isso semita. Esses estabeleceram então, na Baixa Mesopotâmia, os caldeus, e eles foram os principais povos, né, que foram responsáveis pela derrota dos assírios. Nabucodonosor foi o soberano mais conhecido dos caldeus. E Nabucodonosor, então, ele vai fazer com que toda a estrutura dos caldeus permaneça durante toda a Mesopotâmia e geograficamente em toda a Mesopotâmia. E ele vai fazer com que esse império dure 73 anos. O pai de Nabucodonosor chamava Nabopolassar. E eles falam que Nabucodonosor ele vai ser tão eficaz na sua política, né? Ele vai construir as muralhas, os jardins verticais vão ser conhecidos aqui na época também da Babilônia. A beleza, a grandeza da Babilônia vai ser conhecida mundialmente até hoje. Mas a questão é que ele não termina bem, né? Se vocês tiverem curiosidade de ver a história do Nabucodonosor, ele vai terminar como um animal mesmo, pastando. E
a gente entende, né, historicamente, por causa de alguns distúrbios que vão ocorrer com ele. Então, o que se tem de mais famoso dentro desse período do Segundo Império Babilônico são os jardins suspensos. É como se você imaginasse os jardins verticais dos dias de hoje, só que isso em grandes muralhas e extremamente bem cuidados. Isso trazia grandeza, a beleza da Babilônia, assim também como a Torre de Babel. A Torre de Babel, gente, ela é uma representação tanto religiosa quanto histórica. A parte histórica é uma torre que foi pela unificação dos povos da Mesopotâmia. Esses líderes se reúnem então para construir essas torres e dentro da construção das torres fazem um eles fazem um acordo para fazer o nome deles célebres e a representação era chegar até o máximo que pudesse com a torre. A questão é que dentro do padrão histórico eles vão ter conflitos entre eles e essa briga vai ocasionar então a separação deles e a ruína deles também. E a outra coisa que a gente tem que falar também dentro dessa perspectiva é que na parte religiosa acredita-se, né, que o propósito deles em chegar até os céus e fazer o nome deles célebres e a união que esses povos tiveram, eles chegou a incomodar, né? Não sei se eu posso dizer essa palavra, mas Deus fez a intervenção dentro desses povos e espalhou, e confundiu a língua deles e espalhou eles pela sociedade. Isso dentro da história dos hebreus e da Bíblia também. Eram povos que cultivavam trigo, cevada, linho, gergelim, já extraíam azeite para alimentação e iluminação, árvores frutíferas, raízes, legumes. A base da economia era a agricultura e dentro da astronomia, né, eles também eram muito evoluídos. O nosso calendário é extremamente... A contagem do tempo hoje é igual, né, que eles já faziam, que era contagem em meses, os meses em semanas, a semana em 7 dias, 24 horas no dia, hora em 60 minutos e 1 minuto em 60 segundos. Olha para você ver que o que nós fazemos hoje não é novo, não é? Nós nos aproximamos em tantos aspectos com esses povos e nos apropriamos disso também. Dentro da matemática também, eles vão obter progressos, eles já vão ter sistema sexagesimal, a questão dos números, né, deles já vão ser muito aprimorados. Dentro da medicina também, eles já vão ter esses princípios, né, de ligação, de curandeirismo. Nós vamos ver que eles vão se apropriar da escrita cuneiforme, que vai ser usada, né, foi realizada pelos sumérios, mas vai ser usada pelos sírios, pelos hebreus, pelos persas. Surgiu com a ligação dessa contabilização dos tempos. Na literatura também, eles vão se destacar pelo mito da criação, que é a epopeia de Gilgamesh. Então, eu deixo aqui para vocês também isso, para vocês darem uma olhadinha. Eles já tinham esse aprimoramento e esses ideais de como fazer as coisas na época. Só um momento, porque saiu aqui, eu vou voltar lá para a gente. Está aqui, ó. Então, o Código de Hammurabi, então, também vai continuar sendo apropriado dentro desse período, né? Vai continuar sendo usado dentro desse período, e ele vai conter, então, ao todo, 282 leis. E vai abranger todos esses aspectos da vida da Babilônia, algo que vai trazer, sim, de fato, muita estabilidade para eles e controle social. Aqui tem um artigo, o artigo 25, ele vai falar de uma das leis do Código de Hammurabi. Se um construtor ele edificou uma casa para Awilum, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, o construtor será morto. Ou seja, quem construiu e construiu mal feito, ele construiu entendendo que aquilo ali poderia matar alguém. E se matou, ele vai ser morto, porque o serviço dele foi ruim. Olho por olho e dente por dente, algo que nós já havíamos falado também anteriormente. Aí nós falamos da questão da arquitetura, desse exibicionismo, do luxo que já havia dentro das muralhas. Eles eram considerados povos politeístas, né, que já era a representação do bem e do mal. Os principais deuses dentro da religião mesopotâmica vão ser representações de coisas naturais, de coisas como, por exemplo, o céu, o sol, a chuva, a proteção, a primavera, a fertilidade. Isso traz uma referência
ao que nós falamos do politeísmo, a crença em vários deuses. Ao contrário disso, é o monoteísmo. Então, se eu acredito em vários deuses, a gente vai ter essa representação, então, de tantos deuses que vão ser esses símbolos naturais. Para a gente, então, estar fechando a nossa aula, nós falamos aqui, então, sobre os principais povos da Babilônia. Nós citamos aqui e nós relacionamos todos os que mais se destacaram dentro da Babilônia, e dentro dessa perspectiva nós traçamos aspectos em comuns e características que se diferenciam desses povos. Lembrando que nós não citamos todos eles, nem esgotamos o assunto com relação a todos esses povos. Eu espero que vocês possam ter entendido a nossa aula, espero que vocês possam ter compreendido e que possam assistir a nossa próxima videoaula. Até a próxima, então!